En este domingo escutamos como Jesus atravessava a Galileia em segredo. O que aconteceu? Resulta que Jesus está já chegando ao final de sua vida pública. Ele já teve vários enfrentamentos com os fariseus, com os saduceus, e já tem muitos inimigos, porque, como dizia na primeira leitura, ele se enfrenta a nosso jeito de atuar, a nosso jeito de pensar. Efetivamente, os caminhos de Deus são muito diferentes dos caminhos humanos, e o jeito de pensar dele é muito diferente do nosso. E aí Marcos não apenas diz que ele estava em segredo, mas que ele estava fazendo isso porque queria ensinar os seus discípulos. E mais interessante ainda, ele nos conta o que estava ensinando para eles. E aí vemos que Jesus, aqui é uma delas, mas por 3 vezes ele vai falar aos seus discípulos sobre a sua paixão. O Filho do Homem tem que sofrer, vai ser entregue. Sempre que Jesus fala da paixão, também fala da ressurreição. Após 3 dias, ele ressuscitará. O evangelista diz que os discípulos não entendiam, mais ainda, estavam com medo de perguntar. E a verdade era difícil de entender para eles. Quando Jesus falava de si mesmo, ele usava essa expressão em terceira pessoa. O Filho do Homem, como se fosse uma outra pessoa. O Filho do Homem isto, o Filho do Homem aquilo. O que era isso de o Filho do Homem? Era uma figura do Antigo Testamento que os judeus conheciam muito bem, que falou Daniel numa visão. O profeta Daniel, numa visão, fala do Filho do Homem. Mas esse Filho do Homem vem nas nuvens, descendo sobre a terra, na sua glória, no seu poder. Esmagará os inimigos diante da glória de Israel. Tudo bem. Naquela época, nenhuma glória, nada. O povo de Israel estava oprimido pelo Império Romano e Jesus não estava vindo em glória de entre as nuvens. Ele estava vindo de um jeito muito humilde e mais ainda estava falando de paixão. Lógico, os discípulos não entendiam isto. O Filho do Homem não deveria ser uma figura gloriosa, um grande chefe, e este em troca é humilde, ele está entre as pessoas simples e ele fala de paixão, de morrer. E lógico, se vão pegar o mestre, será que vão pegar também a gente? Pensarão os discípulos. Eles estavam com medo. Esta é a primeira reflexão. Na verdade, como é diferente os caminhos de Deus dos caminhos humanos. Tanto que eu acho que existe uma lei. É uma lei que eu chamo a lei da fragilidade. A lei da fragilidade. O que significa isso? Que Deus sempre escolhe os caminhos mais frágeis, os caminhos mais pequenos para fazer a sua obra. Ele nunca se impõe, ele nunca quer esmagar ninguém, quer impor, mas ele quer conquistar e ele sempre usa os caminhos mais simples. Deus quer triunfar? Deus quer triunfar. Como disse aquela imagem, não, de menino Jesus, eu reinarei. Ele reinará certamente, mas ao jeito de Deus, não ao jeito humano. Vocês vão recorrendo as páginas do Antigo Testamento e encontram muitos exemplos disso. Por exemplo, David e Golias, lembram? Aquele Golias era um grande soldado, não? Filisteo. O evangelho diz que media 3 metros. Imagino que com a lança, porque 3 metros não dá, não? Mas David era o contrário, era um menino fraquinho, pequeno, frágil. E mesmo assim, Deus usa Davi para vencer Golias. E assim também, em outra ocasião, por exemplo, está toda a cidade de Israel rodeada do campamento sírio. Leva vários meses. Está acabando água, está acabando a comida. O povo de Israel está a ponto de render. Mas Deus tinha prometido através de seu profeta que ele salvaria Israel. Mas como fez isso? Com um grande exército? Não. Ele mandou uma mulher, Judith. Aí Judith um dia sentiu inflamada por Deus, chamada por Deus, e aí ela maquiou, ficou muito bonita, como são as mulheres, não? Maquiam em uma transformação total. Aí saiu do campamento e foi-se a entregar ao general inimigo. Mas lógico, o general inimigo, que se chamava Holofernes, viu aquela mulher, meu Deus, disse ele. E então ele acolheu a mulher na sua própria tenda.
¿no? E aí, em quanto menos se deu conta, Holofernes, o general, perdeu a cabeça, mas não assim em sentido figurado. Judith cortou a cabeça de Holofernes. E de novo Israel venceu o inimigo do jeito mais frágil, mulher. Imagina, naquela época a mulher não valia nada. E Deus usa a mulher para liberar o seu povo de Israel. Isso acontecerá muitas vezes na história de Israel. Então, é o caminho da fragilidade. Nós gostaríamos de muitos jeitos estender o reino de Cristo, fazer as coisas certas, triunfar, que Deus nos abençoe, mas Ele gosta dessa fragilidade. E nos coloca muitas vezes em provações, mas Ele vai triunfar ao final. Temos que confiar. Por que faz isso? Porque Deus quer que nós aprendamos a confiar em Ele. E essa é a coisa difícil. Não em nossas forças, não em nossa inteligência, não em nossas habilidades, não. Confiar na misericórdia, no poder de Deus. O próprio Jesus não nasceu em Roma. Roma era a capital intelectual, econômica, política do mundo. Não nasceu nem sequer no palácio de Herodes ou em Cesareia de Marítima, que eram as grandes cidades romanas naquele lugar em Palestina. Ele nasceu em Belém. 5 ovelhas y 2 pastores, eso es lo que había lá. Moró en Nazaret. Nazaret era nada, só un par de camelos. Y ahí Jesús, o Filho de Deus, que va a conquistar o mundo inteiro, decide nascer y viver 30 anos y comenzar a sua misión do jeito mais simple que podíamos imaginar. É contradictório, parece, mas precisamente nessa fragilidade é que se manifesta o poder de Deus. E aí Jesus depois chega a Cafarnaum, a cidade dele, e aí ele fala, quando pergunta aos discípulos de que estavam falando, e eles estavam falando a ver quem seria o primeiro. E Jesus fala agora da humildade. E isso é o coração de tudo. Deus é humilde e Deus quer que também nós sejamos humildes. E aí ele coloca uma criança no meio. É muito interessante. Hoje, quando nós colocamos uma criança, vemos uma criança é o centro de tudo. Você está numa sala social, em um salão, na festa, entra uma mulher com uma criança, o que seja, todo mundo vai, oi, não, e a criança passeia, sim ou não? A criança é o centro, todo o que fala parece que é um pequeno rei. Naquela época, não. Crianças morriam facilmente, eram muito frágeis. Crianças não tinham direito nenhum. Criança não era considerada parte da sociedade. Criança só servia para isso, para servir, para ajudar nas coisas práticas da casa. Não tinha nenhum valor. Não podia merecer nada, não pretendia nada. E aí Jesus pega uma criança destas, coloca no centro e fala, tem que ser como uma criança. Não no sentido ingênuo, não no sentido de desconhecer muitas coisas, no sentido de não pretender ser grande, não ter aspirações por cima de nossas capacidades, ser simples no jeito como umas crianças. Aí algumas vezes se causa tem uma confusão. Em que consiste a humildade? Às vezes pensamos que a humildade é ficar aí no cantinho, não vou incomodar ninguém. Não, eu fico aqui caladinho. Não, humildade não é isso. Humildade não é ser pequeno, em certo sentido como uma criança. Não, essa pequenez tem que ser superada, a criança tem que se formar, a criança tem que educar, a criança tem que crescer. Também nós recebimos um monte de dons de Deus e não podemos negar isso. Ser humilde não é ser pequeno. Ser humilde também não é sentir-se pequeno. Ou seja, eu tenho dons, eu tenho habilidades, coisas que Deus me deu, mas eu não acho que não tenho. Acho que eu não servo para nada. Então, mesmo que eu tenho, eu fico aí sentado porque eu sou humilde, não quero aparecer. Isso também não é a humildade. Deus precisa de você, precisa de líderes. Nada acontece no mundo se alguém não proporciona uma liderança. E hoje estamos vendo isso lá fora. O mal é muito mais forte, não porque os maus sejam mais, mas porque as pessoas boas, de boa intenção, elas não são líderes, não estão atuando, não estão transformando a sociedade. E isso não é humildade. Humildade consiste em gostar das coisas pequenas, não pretender coisas, méritos que não correspondem a gente. Fazer tudo o que Deus peça.
Usar nossos dons, nossas habilidades, nossas capacidades, mas ao mesmo tempo não gostar das honras, dos aplausos, preferir estar com as pessoas simples, rejeitar luxos excessivos, coisas desnecessárias. Isso é a humildade. A humildade temos que conquistá-la todo dia. Eu acho que a humildade, em certo sentido, é como uma pérola. Han visto los mergulhadores de pérolas, eles vão aí nadando e de pronto vê uma ostra lá no fundo do mar que eles acham que pode ter uma pérola, então eles mergulham e fazem muito esforço contra a pressão da água para chegar lá em fundo. E quando chegam, conquistam a pérola, mas eles têm que fazer muito esforço, senão a pressão da água puxa para cima. É a mesma coisa conosco. Nós temos que fazer muito esforço negando nosso orgulho, nossa soberba, nosso egoísmo, para conquistar a virtude, a pérola da humildade. Mas quando já conquistamos, a pressão da água, que é orgulho, egoísmo, puxam para cima. E temos que estar constantemente lutando contra esse orgulho. Sabem até quando temos que lutar contra o orgulho? Até 72 horas depois de morto. Sempre, toda a vida. Não tem jeito. Mas a humildade é uma virtude que nós temos que viver como Jesus viveu. Jesus não se colocou ele mesmo como exemplo, por exemplo, de fazer como eu faço milagres. Ou ele não se colocou como exemplo, tem que pregar como eu prego. Ele não se colocou exemplo de, olha, você tem que curar doentes ou expulsar demônios. Mas ele uma vez falou, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ele, a única coisa que se colocou como exemplo foi da humildade. Isso é uma virtude muito bonita. A humildade, por um lado, diz Jesus aqui, quem acolher uma criança, é dizer, quem acolhe esse coração humilde, a mim me recebe. E não apenas a mim, diz Jesus, acolhe também aquele que me enviou. E quem me enviou Jesus? A Santíssima Trindade. Imagina, se você atua com humildade, se você luta por ser humilde, óbvio que às vezes sentimos raiva, orgulho, mas se nós lutamos, a Santíssima Trindade vem a morar no nosso coração. A humildade é uma virtude muito bela, atrai as pessoas. Quem é orgulhoso, as pessoas rejeitam. Quem é humilde, em troca, as pessoas gostam de estar com a pessoa humilde. A virtude da humildade, por exemplo, quando alguém nos serve, el que é humilde é compreensivo, ele é acessível. Quando alguém nos desilude, quem é humilde sabe perdoar. Quando alguém está em desacordo conosco, o que é humilde argumenta com suavidade, sem ceder, sem se render, mas com suavidade e com compreensão. Quando nós somos corrigidos, quem é humilde é alcançável, ele está aberto a receber a correção. Quando nos ofendem, quem é humilde é proativo, não reativo, sabe perdoar, sabe compreender. Quem é humilde, quando trata com pessoas menos formadas, ele é extremamente respeituoso, cuidadoso. Essa humildade é uma virtude que nós temos que cultivar todo dia na nossa vida, do mesmo jeito que Jesus cultivou. E o motivo coloca hoje no Evangelho, porque então Deus verá a morar em nosso coração. Vamos pedir a Deus que nos dê esse dom da humildade, porque também nessa humildade Deus pode fazer grandes obras através de nossas humildes dons, de nossa entrega, de nossa disponibilidade. E você então também verá essa obra de Deus na sua própria vida. Que assim seja.